Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Futebol com Arthur Henrique. Eu sou o Arthur e hoje vamos falar um pouco sobre os clubes paulistas. O Corinthians, pelo Campeonato Paulista, avançou para as semifinais e também sobre o Santos, que ainda sonha em se classificar para as oitavas de final da Libertadores, principalmente ao bater o Boca Juniors em casa, e o Palmeiras, que é o primeiro brasileiro, o primeiro time, na verdade, da edição, a se classificar para o mata-mata. Resta saber agora se em primeiro ou em segundo, após bater o Del Valle por 1-0 lá no Equador. Tudo isso e mais um pouco vocês verão neste vídeo. Vale lembrar, gente, que eu fiquei um bom tempo aí sem postar nada aqui no meu canal, mas essa semana, se tudo der certo, vou voltar a postar aí sobre o Campeonato Paulista, que está na reta decisiva, né, fase final, e sobre Libertadores dos clubes paulistas também. Então é isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem aqui embaixo no meu canal para me ajudarem e compartilhem para a gente alcançar a nossa meta aí. Estamos quase com 330 inscritos. Valeu, bora pro vídeo. Vamos começar pela partida do Corinthians contra a Inter de Limeira, né? O Timão jogou terça-feira ontem, num horário inusitado, né? 4 horas da tarde, teve transmissão em canal aberto e tudo mais. O Corinthians, ele tá num momento meio conturbado, com altos e baixos, mas agora me parece que depois da partida contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista, naquele empate em 2-2, no último finalzinho o São Paulo empatou o jogo, parece que o Corinthians vem de bons resultados, fez 3-0 contra o Sport Huancayo no Peru, né? É claro que é o pior do grupo, o Corinthians ainda em situação muito delicada na Sul-Americana, mas aí está vencendo seus jogos, conseguiu bater o Novo Horizontino, né? Com muito profissionalismo. O Palmeiras também daí conseguiu bater a Ponte Preta. O Corinthians foi muito profissional, né, naquela partida. E me parece que alguns jogadores estão se reencontrando, né? O caso do Luan, marcou 3 gols aí nas últimas 3 partidas. É um jogador que está vindo muito bem, está se recuperando, né? E é para isso que o Luan serve, né? Um jogador caro, que custou muito aí aos cofres corintianos. Ótimo resultado, o Corinthians fez 4-1 na Inter de Limeira. A Inter de Limeira é um adversário muito modesto e tudo mais, mas que fez uma boa campanha, passou em segundo com 14 pontos. Corinthians agora espera Red Bull Bragantino ou Palmeiras, muito provavelmente pelo fato de ter a segunda melhor campanha. Se o São Paulo tiver um vexame e for eventualmente eliminado pela Ferroviária, daí a melhor campanha passa a ser a do Corinthians, e o Corinthians daí pega Mirassol ou Guarani, e a Ferroviária daí pega Red Bull Bragantino ou Palmeiras. Mas é muito provável que o São Paulo passe, até porque para mim é o melhor time paulista até o momento aí e entra forte nessa briga pelo título. Corinthians então classificado, goleou, alguns jogadores estão se reencontrando. Só para fechar, o Mancini também inovou, né, taticamente, está usando ali com 3 zagueiros, os alas apoiando mais no ataque. Fagner, 400 jogos com a camisa do Timão, fez um gol também pisando dentro da área. Então parece que o Mancini está ajustando um pouco, mas ainda não tem um time titular, né? O Corinthians está com jogadores da base, alguns experientes, um time aí que não dá para saber qual vai ser o titular para a temporada. Depois de tantas críticas e quase demissão do treinador, parece que ele vai ganhando mais uma sobrevida neste momento. E agora, gente, vamos para o jogo do Santos. Exatamente. O Peixe conseguiu bater o Boca Juniors em casa pelo placar de 1-0. O Santos corre risco sério de ficar de fora aí da próxima fase, né, da Libertadores, o atual vice-campeão. O Peixe perdeu o Cuca, perdeu o Lucas Veríssimo, perdeu o Diego Pituca, perdeu o Ariel Roland, que chegou e foi embora, perdeu o Soteldo, que foi para o futebol canadense, e tem muitos problemas financeiros. Agora veio o Fernando Diniz, né? Na primeira partida dele acabou sendo expulso. O Santos conseguiu vencer depois de ter aplicado 5-0 aí na equipe do The Strongest, jogando em casa. Aquela partida deu uma recuperada boa. O problema é que foi de forma vexatória, eliminado pelo Campeonato Paulista, e para piorar ainda correu o risco de ficar para a segunda divisão. É um time grande, não caiu e ainda sonha em se classificar. Essa partida contra o Boca Juniors foi muito boa, né? No sentido de muita marcação, de muita pegada, de jogo com alma mesmo na Libertadores. O Santos com muita garotada, achei interessante o Ângelo. O Ângelo tem 16 anos, jogando contra o Boca Juniors da Vila Belmiro, não sentiu peso, é um jogador que às vezes oscila muito, tenta driblar toda hora, não toca a bola às vezes, é um pouco fominha, mas isso é normal, ele é um garoto que tem personalidade, pode dar muito certo, é um jogador que tem uma multa rescisória altíssima, clubes europeus já demonstraram interesse nele, às vezes pode sair para outro mercado, assim como foi o Rodrigo, né, que foi para o Real Madrid. É um bom jogador, substituiu o Marinho, que estava com problema muscular. O Santos também tinha o Caio Jorge, o Santos também tem o Lucas Braga,
Então, assim, tem bons jogadores. Tem o Gabriel Pirani no meio de campo, além de ter o Pará ali, que é mais experiente, o Felipe Jonathan, o próprio goleiro João Paulo, o zagueiro Kaique, que é um dos melhores hoje aqui no Brasil, bateu o Boca Juniors, que é o Boca, tem camisa, tem peso, mas que não vem de grandes times, né? Boca Juniors vai agora jogar a semifinal contra o River Plate da Superliga Argentina neste domingo, e o time está um pouco fragilizado, né? Tem o Tevez ali o mais experiente, mas que não é mais o Tevez do Corinthians, por exemplo, tá bem fora de forma, né? Então o Boca já não é mais aquele todo bicho-papão de alguns anos atrás. Bom para o Santos, que ainda sonha e ainda acredita. Agora está em segundo colocado, tem o mesmo número de pontos do Boca, que está em terceiro, 6 pontos. O líder é o Barcelona de Guayaquil com 9 e perdeu para o The Strongest por 2-0 aí. Também um resultado que ajudou ainda mais o Santos aí na busca por uma vaga. E para finalizar este vídeo, gente, bora falar do atual campeão. O Palmeiras encarou o Independiente Del Valle e olha que número para o torcedor palmeirense. Pela primeira vez na história, um clube aí conseguiu bater o Independiente Del Valle lá na casa deles no Equador. Depois de tantas partidas que o Independiente Del Valle não perdia em casa, até por conta da altitude, é um time muito competitivo, eliminou o Grêmio e tudo mais. Depois de ter aplicado 5-0 no Allianz Parque, o Palmeiras jogou lá no Equador e fez 1-0 com gol de pênalti, foi bem marcado em cima do Luiz Adriano. Rafael Veiga foi para a cobrança, 1-0, Palmeiras classificado para as oitavas de final, num grupo que antes de começar a gente tinha um pouco de receio, principalmente o torcedor, né, do Palmeiras, pois era o campeão da Sul-Americana e o campeão da Recopa, inclusive batendo o Palmeiras na final. Era um Independiente Del Valle, que havia eliminado o Grêmio, e um Modesto, que realmente deve ser o último, o Universitário. A gente pensava que o Palmeiras poderia sofrer, mas já está classificado. A ideia de usar jogadores da base no Paulista seria vexatório se o Palmeiras não se classificasse, porque tem o segundo maior elenco em relação aos jogadores da opção. Então, se não se classificasse para a fase final do Paulista, ia ser uma vergonha, né? O Palmeiras não se classificar perdendo para o Mirassol, perdendo para o Novo Horizontino, que iria se classificar, empatando com o Botafogo de Ribeirão Preto, empatando com o São Bento. Ia ficar muito ruim, né, se o Palmeiras não se classificasse. Mesmo essa ideia de priorizar a Libertadores, restam muitos jogadores no banco. O Palmeiras tem um vasto elenco. Se classificou com muitas dificuldades. Veremos agora nessa fase final do Paulista se vai utilizar aí um elenco mais mistão, se vai continuar na mesma pegada. Na Libertadores a ideia tá indo em frente, Palmeiras classificado merecidamente. Então é isso, gente. Falamos um pouco aqui neste vídeo do Corinthians, né, no Paulistão. Santos, que ainda sonha em se classificar para a fase final, né, da Libertadores mata-mata, e o Verdão, que tem a melhor campanha até o momento, o melhor time, e já é o primeiro classificado dessa edição. Tudo isso neste vídeo. Muito obrigado a vocês que acompanharam aqui minha opinião, minhas informações e tudo mais. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam aqui embaixo no meu canal, compartilhem o vídeo, ajudem divulgando para o canal crescer de pouquinho a pouquinho. Como eu disse, fiquei um tempo aí sem postar nada, mas agora eu vou retomando aí ao conteúdo aqui no meu canal Futebol com Arthur Henrique. Abraço, muito obrigado, valeu!